Profetas e Reis, capítulo 56. Instruídos na lei de Deus. Era o tempo da festa das trombetas. Muitos estavam reunidos em Jerusalém. O cenário dava uma impressão lastimável. O muro de Jerusalém tinha sido reconstruído e as portas assentadas, mas uma grande parte da cidade estava ainda em ruínas. Sobre uma plataforma de madeira, erigida numa das ruas mais largas e rodeado por todos os lados por tristes lembranças da antiga glória de Judá, estava Esdras, agora envelhecido. À sua direita e à sua esquerda reuniram-se seus irmãos levitas. Olhando do alto da plataforma, seus olhos percorreram o mar de cabeças. Os filhos do concerto tinham se congregado de todos os recantos do país. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém. E inclinaram-se e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Entretanto, mesmo aqui estava a evidência do pecado de Israel. Através de casamento misto do povo com outras nações, a linguagem hebraica tinha se tornado corrompida, e grande cuidado era necessário da parte dos oradores para explicar a lei na linguagem do povo, a fim de que pudesse ser entendida por todos. Alguns dos sacerdotes e levitas uniram-se com Esdras na explicação dos princípios da lei, e leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Eles ouviam, absortos e reverentes, as palavras do Altíssimo. Sendo a lei explicada, eles se convenceram de sua culpa e choraram por causa de suas transgressões. Mas esse era um dia festivo, um dia de regozijo, uma santa convocação, um dia no qual o Senhor tinha ordenado ao povo que se mostrasse alegre e jubiloso. E em vista disto, foram chamados a restringir suas mágoas e a se rejubilarem por causa da grande misericórdia do Senhor para com eles. Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, disse Neemias, pelo que não vos lamenteis, nem choreis. Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A primeira parte do dia fora devotada a exercícios religiosos, e o povo despendeu o resto do tempo em grata reconsideração das bênçãos de Deus e em desfrutar a abundância que ele provera. Porções foram também enviadas aos pobres, que nada tinha para preparar. Houve grande regozijo por causa das palavras da lei que haviam sido lidas e entendidas. No dia seguinte, a leitura e explicação da lei teve prosseguimento, e no tempo indicado, no 10º dia do 7º mês, realizaram-se os solenes serviços do dia da expiação, de acordo com a ordenação de Deus. Do 15º ao 22º dia do mês, o povo e seus chefes guardaram uma vez mais a festa dos tabernáculos, e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte, e trazei ramos de oliveiras, e ramos de zambujeiros, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e de tudo trouxeram, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus. E houve muito grande alegria, e de dia em dia ele, Esdras, lia no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao derradeiro. Ao atentar dia a dia para as palavras da lei, o povo ficara convencido de suas transgressões e dos pecados de sua nação em passadas gerações. Viram que fora por causa do afastamento de Deus que seu cuidado protetor tinha sido retirado e que os filhos de Abraão tinham sido espalhados pelas terras estrangeiras, e se determinaram buscar sua misericórdia e empenharam-se em andar nos seus mandamentos. Antes de entrarem neste solene serviço, que tivera lugar no 2º dia, após o encerramento da festa dos tabernáculos, eles se separaram dos pagãos que havia entre eles.
Prostrando-se o povo ante o Senhor e confessando os seus pecados e suplicando perdão, seus líderes os encorajaram a crer que Deus, segundo a sua promessa, ouvira suas orações. Não deviam eles apenas lamentar e chorar e arrepender-se, mas deviam crer que Deus os perdoara. Deviam mostrar sua fé, passando em revista suas misericórdias e louvá-lo por sua bondade. Levantai-vos, disseram esses ensinadores, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então da multidão reunida, ao se levantarem com as mãos estendidas para o céu, elevou-se o cântico. Bendigam o nome da tua glória, que está levantado sobre toda a bênção e louvor. Tu só és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Fim do cântico de louvor, os líderes da congregação relataram a história de Israel, mostrando quão grande tinha sido a bondade de Deus para com eles, e como tinha sido grande a ingratidão deles. Então toda a congregação entrou num concerto para guardar os mandamentos de Deus. Eles haviam sofrido a punição por seus pecados. Agora reconheciam a justiça do trato que Deus lhes dispensara e se comprometeram em obedecer à sua lei. E para que este fosse um firme concerto, sendo preservado em forma permanente, como um memorial da obrigação que haviam tomado sobre si, foi ele escrito, e os sacerdotes, levitas e príncipes o assinaram. Devia ele servir como um memorando do dever e uma barreira contra a tentação. O povo fez um solene juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. O juramento feito nesse dia incluía a promessa de se não casarem com o povo da terra. Antes que o dia de jejum findasse, o povo manifestou ainda sua determinação de retornar ao Senhor, comprometendo-se a cessar de profanar o sábado. Neemias não fizera nessa ocasião, como fez mais tarde, valer sua autoridade para evitar que os mercadores pagãos entrassem em Jerusalém. Mas, no esforço para salvar o povo de se render à tentação, obrigou-os, por solene concerto, a não transgredirem a lei do sábado, comprando desses mercadores, na esperança de que isto desencorajasse os vendedores e pusesse fim ao seu comércio. Tomou-se providência também para o sustento do culto público a Deus. Além do dízimo, a congregação se comprometeu a contribuir anualmente com uma soma estabelecida para o serviço do santuário. Também lançamos sortes, escreve Neemias, que também traríamos as primeiras novidades da terra, e todos os primeiros frutos de todas as árvores, de ano em ano, à casa do Senhor, e os primogênitos dos nossos filhos, e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas vacas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus. Israel tinha voltado para Deus com profunda tristeza pela apostasia. Haviam feito confissão com lamentação e pranto. Haviam reconhecido a justiça do trato de Deus para com eles, e tinham feito concerto para obedecer à sua lei. Agora, eles deviam manifestar fé em suas promessas. Deus havia aceito o seu arrependimento. Deviam agora alegrar-se na certeza do perdão dos pecados e na sua restauração ao favor divino. Os esforços de Neemias para restaurar o culto do verdadeiro Deus tinham sido coroados de sucesso. Enquanto o povo fosse leal ao juramento feito, enquanto fosse obediente à palavra de Deus, o Senhor cumpriria sua promessa derramando ricas bênçãos sobre eles. Há para os que estão convictos do pecado e carregados com o senso de sua indignidade, lições de fé e encorajamento neste relato. A Bíblia apresenta fielmente o resultado da apostasia de Israel, mas ela pinta também a profunda humilhação e arrependimento, a fervente devoção e generoso sacrifício que assinalaram suas coisas de retorno para o Senhor. Toda conversão verdadeira ao Senhor produz permanente gozo na vida.
Quando um pecador se rende à influência do Espírito Santo, ele vê sua própria culpa e mácula em contraste com a santidade do grande pesquisador dos corações. Ele se vê a si mesmo condenado como transgressor, mas não deve, por causa disto, entregar-se ao desespero, pois o seu perdão já está assegurado. Ele pode regozijar-se na certeza do perdão dos pecados, no amor de um perdoador Pai Celestial. É a glória de Deus envolver os seres humanos pecadores arrependidos nos braços do seu amor, ligar suas feridas, purificá-los do pecado e vesti-los com os vestidos da salvação.